Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por mais um dia, por nós estar iniciando aqui mais um propósito, uma campanha de oração. O tema da nossa campanha está no livro de Neemias, no capítulo 6, no versículo 3, que diz assim: Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Amém. Glória a Deus, que campanha abençoada, campanha maravilhosa, porque nós vamos estar focado em uma grande obra e tudo que vier externo para nos distrair, nós vamos dizer: estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. No banner da nossa campanha tem várias coisas aqui escritas, né, que nós vamos estar aqui falando de algumas delas para a gente montar, para a gente reerguer esses muros na nossa vida. Para vocês que não conhecem, não sabem quem é Neemias, quem foi Neemias, nós vamos estar lendo um capítulo por dia, né? Contando a história de Neemias. Neemias, ele era um copeiro de um rei persa, lá na cidade de Suzã, o rei Xerxes. E ele estava ali, só que ele não era dali. Ele nasceu ali naquela província porque ele fazia parte de um povo que tinha sido levado cativo, né? Tinha sido tirado ali de Jerusalém, mas ele cresceu ouvindo falar de Jerusalém, ouvindo falar da terra dele, do povo dele. E o irmão dele foi visitar Jerusalém, e o irmão dele volta trazendo notícias. E quando ele chega lá e ele pergunta como está o povo em Jerusalém, como está? E ele traz mais notícia para ele. Ele fala: Nossa, a cidade está queimada, os muros estão destruídos, os povos estão sendo perseguidos, está uma tristeza, os povos estão distante do Senhor. E Neemias chora muito, Neemias fica muito triste com essa notícia. E Neemias, a palavra do Senhor diz que ele ficou ali orando, jejuando por 4 meses. Então ele tem a coragem de ir até o rei e de falar com ele, porque ele orou, ele jejuou e aí ele vai até o rei. E naquela época não se podia aparecer triste diante do rei. E ele vai ali com um semblante triste, e o rei, acostumado a ver ele sempre alegre, fala: Neemias, mas por que você está assim? Aí ele fala: Eu estou assim por causa do meu povo, eu estou assim por causa da minha terra que está destruída. E conta para o rei tudo que estava acontecendo. E pede para o rei para ele voltar: Deixa eu voltar, deixa eu reconstruir os muros da minha cidade. Só que Neemias era muito querido. O rei falou: Olha, eu deixo você ir, mas quando terminar você tem que voltar. E o rei deixou ele ir. E não só deixou, mas também Neemias pediu para ele todo o material para ele reconstruir os muros de Jerusalém. Pediu para ele obra-prima, pediu para ele soldados para acompanhar ele. Então foi uma obra de Deus muito grande que fez ali naquele lugar, porque aquele povo não tinha condição nenhuma de reconstruir aos olhos humanos, não tinha dinheiro para reconstruir aqueles muros, mas Deus trabalhou na vida de Neemias, que buscou, que orou, e através da oração dele moveu o coração daquele rei para ajudar, para reconstruir. Então enviou provisões para aquele lugar e Neemias foi. Neemias foi ali para reedificar esses muros e nós vamos estar contando essa história, amém? Uma história maravilhosa. Pensa, talvez você está aí olhando para a sua vida e você sabe também que talvez os muros estão destruídos, talvez tem tantas brechas, talvez tem tantas descrenças, porque o povo estava descrente, o povo não estava acreditando mais em Deus, o povo estava adorando outros deuses, estava tudo bagunçado. Talvez você fale assim, mas a minha vida também está bem parecida.
mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos reconstruindo os muros, né? Os muros da sua casa física e os muros espiritualmente falando. O nosso foco aqui mais é espiritual, mas eu creio que se você tiver algo para fazer fisicamente na sua casa, Deus vai também enviar provisões, assim como o Senhor enviou para Neemias, o Senhor vai fazer nas nossas vidas, porque Deus é Deus, Deus ele é poderoso, Deus ele é maravilhoso e ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Amém? Aleluia. Vamos orar para nós entrarmos na palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, a Ti nós apresentamos mais um propósito. Nós estamos aqui entregando a nossa vida, consagrando a nossa vida. Esse propósito, Pai, será de 3 dias de oração, de jejum, de leitura da palavra. E nós estaremos aqui, Pai, entregando, Senhor, meu Deus, nossas vidas para serem reconstruídas, esses muros, Pai, que estão caídos, que o Senhor venha reedificar as brechas que estão ali nesses muros, que o Senhor nos ajude a fechar, que o Senhor venha ajudar a colocar portas, que a nossa cidade espiritual, nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, seja fortificada no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas causas, nossa vida, tudo que é nosso, tudo que leva o nosso nome, que aonde tiver necessidade, Pai, de haver uma reedificação, que o Senhor venha operar de uma forma poderosa, não só em nós, mas também, Pai, nos nossos familiares, Pai. Alcança cada um em nome de Jesus. Amém. Quero convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias no livro de Neemias e vamos estar lendo o capítulo de número 1. Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas estão queimadas. Tendo ouvido eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então ainda que vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali a fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa.
Ah, Senhor, esteja, pois, atento os ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era o copeiro do rei. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, que me chama a atenção em Neemias foi ele perguntar. Quando ele perguntou como está Jerusalém? Como estão os irmãos? Como está? Na verdade, ele pergunta que ele perguntou pelos os judeus que escaparam, aqueles que foram levados cativo, né? A gente vê que ele estava muito preocupado com aquele povo que tinha voltado. Aquele povo tinha voltado para Jerusalém, né, levado. E aí, como é que eles estavam? E aí a notícia não era boa. A notícia era ruim. Mas a partir do momento que ele se preocupou e ele perguntou, aquilo tornou-se para ele uma responsabilidade. E ele sentiu no coração que ele tinha que fazer algo. Ele ficou sabendo ali que Jerusalém estava em grande miséria, em desprezo, que os muros de Jerusalém estavam derribados e as suas portas estavam queimadas. Então, quando ele ouviu essas palavras, ele chora, ele se lamenta muito. Isso é para ele um momento de se derramar na presença do Senhor. E eu quero convidar vocês, meus irmãos, a nós olharmos para, às vezes, para as portas, para as brechas, para os muros da nossa vida que estão destruídos. Às vezes, não só em nós, porque a gente olha para Neemias, ele estava confortável. Neemias estava numa situação até boa, porque ele era copeiro do rei, e sendo copeiro do rei, ele estava ali diretamente com o rei, e ele comia da mesa do rei, daquilo que o rei comia, ele servia o rei. Então, aparentemente, ele estava num palácio confortável, mas ele sente desejo no coração de sair do seu conforto, do seu conforto, da sua zona de conforto, para pelejar pelos irmãos dele. Não irmãos de sangue, mas irmãos na fé. E será que as misérias dos nossos irmãos estão nos comovendo? Será que a situação que eles estão vivendo, às vezes de descrença, os muros derrubados, a situação assim, é, nessa grande miséria, não só financeiramente, mas um estado que estava esse povo aqui era um estado de total descrença. Será que isso está nos comovendo, irmãos? Nós precisamos comover com a situação dos nossos irmãos. Nós sabemos que os dias são maus e muitas pessoas estão distanciadas da presença do Senhor. E isso tem que mexer conosco. Não é assim, é problema dos meus irmãos. A salvação individual, mas nós temos parcela, nós somos o instrumento do Senhor e nós precisamos orar por eles. E me chama muita atenção aqui, Neemias, ele roga a Deus, ele clama a Deus, ele começa a orar aqui e ele fala, aleluia, glória a Deus. Ele fala: esteja, pois, atento os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje eu faça a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Eu faço a confissão de pecados. Ele estava fazendo confissão de pecados dos filhos de Israel, porque eles estavam longe. Ele estava fazendo como Jó, porque Jó confessava os pecados dos seus filhos. Jó oferecia sacrifício a Deus pelos seus filhos. E aqui Neemias teve um amor muito grande pelo povo de Israel, porque ele tomou aquela situação para si. E ele fala: Senhor, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois acerca contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Então ele sabe que ele também tem pecado, porque por mais que nós estejamos na casa do Senhor, ele estava longe, ele estava num outro lugar, mas ele entendia que ele era casa, ele ainda tinha comunhão com Deus, ele tinha intimidade com o Senhor, porque a gente vê que essa situação deixa ele aqui desolado. Então,
Ele está falando, pois eu e a casa de meu pai temos pecado contra ti. Então ele pede perdão por ele. Ele pede perdão pela casa do pai dele, por todos aqueles filhos de Israel. Ele diz, pois temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado seus mandamentos, nem seus estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Ele reconhece ali o distanciamento, ele reconhece ali que eles não estavam mais guardando as ordenanças. Lembra-te das palavras que ordenaste a Moisés, o teu servo. Se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, e ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que tenho escolhido para fazer habitar o meu nome. Neemias, ele traz à memória uma promessa que o Senhor tinha feito a Moisés. Neemias traz essa palavra, ele traz porque o Senhor não esquece das palavras dele, o Senhor não esquece das promessas dele. Então ele fala, Senhor, lembra das promessas. Lembra que o Senhor disse que ainda que nós desviasse e fosse espalhado pela terra toda, o Senhor nos ouviria se nós nos converterdes. Então ele se propõe no coração, né, de ir até aquele povo e de não só reconstruir, aleluia, aquelas portas, mas o objetivo de Neemias era reconstruir os muros, as portas de Jerusalém, né? E o principal, ele queria também era erguer as estruturas físicas, mas desejava que o seu povo fosse edificado espiritualmente. Ele desejava reerguer aquela estrutura física, mas o principal era que aquele povo ele fosse edificado espiritualmente, e ele ajudou os judeus. Ele ajudou, vocês vão ver ao longo dessa história, que ele ajuda os judeus a assumir o controle ali das suas vidas, das suas terras, e o povo também restaura a intimidade com Deus. É uma história muito linda e eu creio que Deus vai fazer uma grande obra em nossas vidas durante essa semana que nós estamos nessa campanha. Amém? Senhor, muito obrigada pelo privilégio, pela honra que o Senhor me dá de trazer, Senhor, meu Deus, sua palavra, de estar à frente desse propósito, dessa campanha. Senhor, levanta meus irmãos, prepara cada um deles para abraçar essa campanha, porque a sua palavra está sendo semeada. Pai, nós estamos levantando um exército de pessoas para que o Senhor venha usar. Pai, vai levantando mesmo, vai operando milagres e maravilhas, vai fazendo com que nossos corações estejam contritos, quebrantado, como o coração de Neemias, que não podemos conformar com os nossos, Pai, distante da casa do Senhor. Muitos nossos familiares, Senhor, estão distantes, estão vivendo às vezes na miséria, estão, meu Deus, escravizados pelo inimigo. Quantas pessoas nas drogas, quantas pessoas nos vícios, Senhor, nas prostituição. Senhor, Tu és Deus, Tu és poderoso, Pai, para fazer, Senhor, meu Deus, infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Nós colocamos, Senhor, meu Deus, essas causas na Tua presença. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor move as Suas mãos sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que o Senhor perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas iniquidades. Perdoa, Senhor, meu Deus, nosso afastamento do Senhor. Não temos guardado, Senhor, Seus estatutos, Suas ordenanças como o Senhor deseja, mas nós queremos, Senhor, tampar todas as brechas, queremos levantar os muros, colocar portas, Pai, na nossa vida espiritual, para que possamos ser guardados do Senhor, para que somente o Senhor tenha acesso na nossa mente, no nosso coração, Pai. Nos ajude nessa empreitada, nesse propósito, nos ajude, revele a nós, fale conosco, torna sensível nossa mente, nosso coração a Ti, Pai. Nós entregamos, Senhor, meu Deus, as nossas vidas, nós entregamos essa causa ao Senhor. Envia as provisões, envia como o Senhor enviou, como o Senhor tocou ali no coração do rei. Faz, Senhor, meu Deus, os milagres acontecerem. Abra as comportas dos céus, Pai. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Seu Filho amado Jesus.
Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre, e todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.